Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar se afinal, será que agora finalmente é hora de vender as ações brasileiras, né, desistir da Bolsa Brasileira, desistir das empresas aqui no Brasil? A verdade é que se você entra para ver as notícias de mercado, entra no canal de qualquer influenciador, todas as postagens de notícias, vídeos, vão ser falando que sim, né, o Brasil tá num momento muito complexo, muito complicado. E sim, a gente tem muitos motivos para se preocupar mesmo, né, eu mesma aqui no canal, você entra nos meus vídeos, eu só tô descascando o governo, criticando a insegurança jurídica aqui do Brasil, criticando o aumento de imposto, criticando o cenário fiscal. Mas será que esses problemas econômicos significam então que você deveria desistir das empresas brasileiras, vender as ações brasileiras da sua carteira, comprar só lá fora, desistir do Brasil? É sobre isso que a gente vai falar hoje, eu vou falar sobre o que eu tô fazendo, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Tá, pra começar esse vídeo fazer sentido, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre como os mercados se comportam, né? Como as bolsas funcionam. A verdade é que quando a gente vai falar de variação de preço, né? Seja de um título, seja de uma ação, né? Seja de ativos de forma geral, quando a gente vai falar de comportamento, de variação, a gente está falando muito menos sobre como a economia real de fato está se comportando, né? Quando a gente olha para os resultados das companhias, se a gente está vendo melhor, se a gente está vendo pior, a gente fala muito menos sobre o resultado já realizado, a gente fala muito menos sobre o que já aconteceu e muito mais sobre expectativa. Nossa, Mariana, isso que você tá falando não faz nenhum sentido. É óbvio que o resultado real das empresas acaba impactando. Eu sei que parece confuso, mas acredite ou não que eu tô falando é verdade. Às vezes, por exemplo, você vai ver a empresa teve um resultado muito bom, um resultado muito positivo, com crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de margem, mas quando você olha pra ação, pro comportamento de mercado, né, pro movimento acionário, a ação vai lá e despenca depois do resultado. E às vezes acontece até o contrário, né? A empresa teve um resultado ruim, ela teve pior em todos os indicadores, e quando você vai olhar a ação tá positiva, né? O mercado ficou animado. Isso acontece porque quando a gente fala de movimento de mercado, é óbvio que o mercado vai olhar para o que aconteceu, né, para os resultados da empresa. Eu não tô falando que o mercado não olha para isso, mas para tomar as decisões de compra e venda, você não vai olhar só para o passado. Você vai pensar em futuro, você vai olhar para a expectativa. Qual a expectativa dos resultados futuros? É isso que determina o movimento de ativo. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender, mercado é expectativa. Quando a gente fala de preço, quando a gente fala de preço de ação, a gente está falando sobre a precificação das expectativas presentes sobre o futuro de uma companhia. E o que vai determinar o comportamento de um ativo é justamente como essa expectativa vai variar. Então, por exemplo, se o mercado estava muito pessimista com uma empresa, eles tinham certeza que o resultado ia ser horroroso. E aí o resultado de fato veio uma porcaria, mas uma porcaria não tão grande quanto esperado, né? Veio um resultado melhor do que as expectativas de mercado. Então, o normal, depois disso, apesar do resultado ter sido um resultado ruim, é você ver as ações, é você ver o mercado acionário positivo, reagindo bem. Ou às vezes o resultado veio muito ruim, receita caiu, margem caiu, lucro caiu, mas já vem com guidance atualizado, falando que a projeção é de melhora, ou você vê que essa piora está acontecendo em níveis cada vez menores, então a expectativa de mercado melhora. E aí, consequentemente, apesar do resultado real ter sido um resultado ruim, pela reprecificação de expectativa, você vai ver a ação se valoriza. Então, sim, quando você começa a investir, isso pode até parecer estranho, resultado muito bom e ação caindo, resultado muito ruim e ação subindo, mas quando você tá no mercado há mais tempo, você sabe que é normal. E além do movimento de ações, além do movimento de empresas, isso vale para a economia como um todo, né? Isso vale para o mercado macro também. Juros, por exemplo, quando eu falo que o mercado está reagindo a juros, quando eu falo que o mercado está colocando no preço, é um impacto de movimento de juros. Eu não estou falando da Selic, eu não estou falando do que já aconteceu. Eu estou falando da curva de juros futura. Ou seja, o que o mercado espera que vai acontecer, o que já foi sinalizado pelo Banco Central. É isso que o mercado coloca no preço das ações. E como na economia tudo está conectado, chega um ponto que as expectativas presentes acabam influenciando as expectativas futuras. Né? Então, por exemplo, quando eu falo que o câmbio está subindo justamente por causa de uma expectativa de aumento inflacionário, o mercado vai lá, olha isso, vê essa expectativa de aumento de inflação, vê esse aumento no câmbio, vê esse aumento no dólar, vê essa expectativa, inclusive, de maior depreciação do câmbio e coloca isso no preço dos nossos ativos. E aí isso acaba se retroalimentando e impactando no movimento da nossa economia como um todo. Então, explicando tudo isso, né, dando toda essa volta para vocês entenderem que sim, a economia real e a bolsa conversam, mas elas não andam iguais. O mercado ele tem a tendência de tentar antecipar movimentos da economia real. Muito do que acontece na economia acontece depois que o mercado já colocou no preço.
E o que vai impactar no movimento de mercado acaba sendo justamente a reprecificação dessas expectativas. Isso entendido, aonde que eu quero chegar? Agora a gente está num momento muito delicado sim, não se enganem, né? Não tô falando o contrário aqui nesse vídeo. Na verdade, eu acredito em tudo no que eu falei nos meus últimos vídeos aqui no canal, sobre o aumento inflacionário, aumento do endividamento, né, esse descaso fiscal que é muito preocupante. Até hoje o governo está com um discurso de que o mercado financeiro é inimigo, de que respeito fiscal é ser inimigo do povo. Nisso, os juros estão explodindo, né? A gente bateu agora recentemente a marca do IPCA mais 7 no Tesouro Direto, dólar a quase R$6, isso 100% por causa da expectativa de aumento inflacionário. Já comentei sobre isso aqui no canal. Tudo isso que eu venho falando aqui faz meses. E é mais preocupante ainda porque são problemas que não têm soluções rápidas. Ou enfim, no caso, não tem soluções fáceis, né? Eu não consigo imaginar um novo governo surgindo e cortando os gastos absurdamente, cortando esse aumento de carga tributária que a gente teve. Não consigo imaginar isso acontecendo. Então são problemas grandes que estão deixando o mercado pessimista, estão impactando negativamente nas expectativas de mercado, sim, e com razão. Só que aí vem, e é isso que muita gente confunde, eu estar preocupada com esses problemas, eu estar fazendo vídeo aqui alertando sobre o aumento inflacionário, que é um assunto muito importante que todo mundo tem que saber. Eu fazer vídeo aqui no canal falando sobre isso, isso não significa que eu acho que é uma boa hora de vender ativos brasileiros. São conversas diferentes. A gente, como investidor, tem que ser capaz de entender o que não entrou no preço versus o que já está na expectativa, o que já foi precificado. Todos esses problemas que eu tô falando aqui, eles vão impactar a economia real, sim, mas eles também já entraram no preço, eles já foram precificados pelo mercado financeiro. É isso que a gente tem que entender. Eu faço vídeo comentando sobre isso aqui porque me preocupa, é importante. É importante falar sobre, mas percebam que o mercado já reparou nisso também. É diferente, por exemplo, no começo de 2023, que estava todo mundo positivo com o arcabouço fiscal, estava todo mundo acreditando que o Lula ia amenizar o discurso, estava todo mundo acreditando que no governo Lula 3 o Lula seria uma versão mais gourmetizada, né, mais Faria Lima. Enquanto isso, eu vim aqui e fiz vídeo falando que o arcabouço fiscal ia dar ruim, falando que o arcabouço fiscal economicamente não tinha como dar certo, que era um arcabouço que literalmente falava sobre aumento real de gastos continuamente. Eu falei tudo isso aqui no canal, avisei que a bomba fiscal ia explodir. Só que a diferença é que quando eu falava isso lá atrás, o pessoal falava que eu estava exagerando, que a bolsa estava na máxima, que o mercado estava positivo. As pessoas estavam acreditando nessa narrativa. E aí eu vim aqui e falava sobre comprar Bitcoin e comprar ação americana e eu era levada de maluca. O pessoal me chamando de pessimista e que o dólar na verdade é para 4,20. Agora, tá todo mundo falando justamente sobre o Bitcoin e ação americana e estão desprezando completamente a ação brasileira. Ignorando que sim, a gente tem empresas muito boas que dão muito retorno, geram muito lucro e que estão sendo negociadas a preços de banana. Repetindo, esse ano a bolsa brasileira não andou, na verdade caiu, enquanto a bolsa americana tá na máxima, né? Pensando na bolsa em dólar, a gente sofreu muito esse ano, nossa bolsa despencou. Agora o IPCA mais 7%, que eu tanto ficava sacaneando, finalmente chegou no Tesouro Direto. A última vez que isso aconteceu foi durante o governo Dilma. O mercado está precificando uma nova Dilma. Então percebam que são problemas que existem, são problemas reais, que vão impactar a nossa economia real, sim, mas a diferença é que agora isso finalmente entrou no preço do mercado. E aí, por exemplo, fazendo um paralelo, inclusive, com o próprio governo Dilma, a gente está falando de uma época tenebrosa para a economia real, que o desemprego explodiu, as pessoas perderam emprego, as pessoas ficaram sem dinheiro. A nossa economia sofreu muito, né? Sofreu mais, inclusive, do que na época pandêmica, isso é bizarro. O impacto da Dilma na economia foi pior do que uma pandemia, isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Mas mesmo assim, quem comprou naquela época de 2014, 2015, 2016... Quem comprou nesse período, que estava todo mundo precificando esse pandemônio, se deu muito bem, porque depois a expectativa foi reprecificada para cima. O mercado começou a precificar melhora econômica. Foi uma melhora que na economia real foi muito lenta. Demorou pra gente conseguir se recuperar do governo Dilma, mas foi uma melhora que aconteceu. E que no mercado acionário, justamente por ele se movimentar à base de expectativa, veio antes. E eu sei que é difícil. A gente tende a ver agora o mercado americano explodindo, Bitcoin na máxima. A gente tende a acreditar que não tem correções no curto prazo.
E não é bem assim que funciona. Na internet já estão falando de novo sobre altcoin e shitcoin. A gente está revivendo 2021. E aí, novamente, não estou falando aqui que eu não acredito em empresas de tecnologia. Não estou falando aqui que eu não acredito no Bitcoin. Eu acho que a tese do Bitcoin de longo prazo é uma tese extremamente sólida. Eu acho que as empresas de tecnologia são o futuro. Eu acho tudo isso, né? Tudo isso que eu venho falando nos últimos anos aqui no canal. A gente acabou de passar pelo halving. Eu avisei aqui no canal que o halving ia impactar positivamente no preço, sim. Nessa questão da oferta e demanda. Eu avisei tudo isso, eu expliquei tudo isso. Mas é interessante notar como as pessoas que não queriam comprar Bitcoin em 20 mil estão querendo comprar agora em 100 mil. As pessoas que não queriam comprar a Bolsa Americana em 2022, agora só estão fazendo vídeo sobre como investir em dólar. Eu tô vendo gestor que falou anos e anos e anos que a Bolsa brasileira estava barata, falando que agora que não existe investir no Brasil, que não dá para investir no Brasil. E aí, cuidado com vieses, né? É normal quando a gente tá nesses movimentos tão extremos, a gente acreditar que eles vão durar para sempre. É normal pensar que a Bolsa brasileira nunca mais vai andar. É normal pensar que a Bolsa americana só vai para frente sempre. E aí, lá fora, quem é realmente calejado no mercado financeiro, quando a gente olha para esses players maiores, a gente vê que eles estão vendendo. Buffett está vendendo Apple, está vendendo empresas de tecnologia. Bezos está vendendo as ações dele da Amazon. O Buffett agora, ele tá justamente com um recorde de caixa e as poucas movimentações que ele tá fazendo, né, o que ele tá comprando, empresas de nada relacionadas com o setor tecnológico. Então, assim, são bons ativos, são boas empresas, mas a gente tem que se basear na estratégia, né? Antes de olhar o que a internet está falando, antes de olhar a notícia de mercado, a gente tem que ter um filtro pessoal de valor versus preço. O que já está no preço. Aquele preço faz sentido com relação ao valor da companhia? É isso que a gente tem que olhar. É assim que se investe no longo prazo. E comprando no curto prazo, boas empresas, bons ativos que estão baratos. Nesse momento, eu sinto que o que está barato, as boas oportunidades, são justamente aqui no Brasil. E aí, falando um pouco do que eu estou fazendo. E assim, deixando claro que eu não consigo prever movimentação de curto prazo, eu não tenho bola de cristal. Eu honestamente nem sei se a gente está num fundo aqui, se a gente está num topo lá, mas é claro que a gente está em movimentos opostos em termos de ciclos de mercado. Para mim, é claro que as empresas americanas, por exemplo, estão caras. Para mim, é claro que as empresas brasileiras estão baratas. Então, pensando em oportunidade, apesar de eu não saber se a gente está num topo, se a gente está num fundo, apesar de eu não conseguir prever movimentos de curto prazo, mas pensando em oportunidades para o longo prazo, eu sinto que agora a gente está com vários ativos bons aqui. E eu não acho que faz sentido desprezar isso. Meu foco é o mesmo de sempre. Comprar boas empresas a bons preços e aí reajustando o meu percentual, né? Pensando justamente qual percentual que eu quero estar exposto aqui em empresas brasileiras, qual percentual que eu quero estar exposto lá em empresas americanas, qual percentual que eu quero ter de Bitcoin, olhando menos para preço e olhando para peso na carteira. E aí, lembrando também a importância de comprar ativos perenes. Aqui no Brasil a gente tem muitos riscos. A gente vai passar agora por um movimento inflacionário, sim. Quais empresas que já passaram por isso antes e sobreviveram? Quais empresas que já passaram por isso antes e justamente têm oferta de produtos, de bens necessários, que têm uma demanda extremamente inelástica e que vão continuar vendendo muito mesmo com aumento de preços, mesmo com aumento inflacionário? As empresas que eu tenho na minha carteira são essas mesmas de sempre que eu sempre falo aqui. Empresas de energia, empresas bancárias. Agora eu tô olhando também muito para empresas de commodities, que ganham muito justamente com o aumento do dólar também. Então, assim, lembrar que, ok, agora a gente tá colhendo dos frutos lá fora. Mas a gente só tá colhendo os frutos lá fora porque em algum momento a gente plantou quando tava todo mundo desprezando também. Lembrar um pouco disso, né? O que é movimento, o que é expectativa, o que já tá no preço. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta o que você achou e até o próximo vídeo.